Hoje, então, dando continuidade ao nosso estudo do livro dos médiuns, nós vamos falar sobre psicografia, que está lá no capítulo 13º. Então, Kardec aqui faz um estudo separado, colocou um capítulo só para psicografia, e a gente até entende porque é o meio mais usado para a comunicação dos espíritos, né? E ele vai falar então da psicografia indireta, vai falar das cestas e pranchetas e da psicografia direta ou manual. Então, nos explicando aqui como é que tudo começou, por que teve que começar da maneira que começou, até chegar a possibilidade de se colocar o lápis na mão do médium e aí as comunicações saírem de maneira mais fácil, né? A gente vai lembrando que lá no início, quando as mensagens foram trazidas, né? Vocês lembram nas mesas girantes? Então nós já até falamos sobre isso aqui. Era um sacrifício. Eu fico imaginando que era uma jornada. Eu não sei se eu teria paciência para fazer o que eles fizeram, né? Kardec lá e sua equipe, porque você passar uma mensagem através de códigos, dando pancadinha, contando pancadinha, e uma palavra tudo bem, até uma frase tudo bem, mas imagine um texto, né? Como foi difícil, como foi complicado para eles iniciarem esse trabalho. Então, Kardec aqui vem explicando tudo para nós, como é que começou e por que teve que ser assim, né? Porque muita gente questiona, por que já não começou direto, né? No lápis. Nós vamos ver que, como ele explica para nós, né, não teria credibilidade. Então, no item 152, ele começa dizendo assim: a ciência espírita progrediu como todas as outras e mais rapidamente que as outras, porque apenas alguns anos nos separam dos meios primitivos e incompletos que chamávamos trivialmente de mesas falantes e já podemos comunicar-nos com os espíritos tão fácil e rapidamente como os homens entre si. E isso pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui? Primeiro, ele já coloca que a ciência espírita ela é progressiva também, tá? A gente já vê aí que ela vai acompanhando também, ela também vai progredindo. Conforme as coisas vão podendo ser ditas e passadas para nós, a espiritualidade vem nos dando as informações e nos dando o ensinamento, de acordo, em primeiro lugar, com a nossa necessidade e, em segundo, com a nossa capacidade de entendimento. Então, é o que ele diz aqui, né? Começamos de uma maneira muito primitiva, que foram lá com as mesas girantes, naqueles códigos, e como diz o Negrão aí, bem pior mesmo do que o código Morse. O código Morse ainda era o tec-tec-tec, ainda era mais fácil, mas aquele não, era a mesa dando pancada, né? Imagine aquelas mesas gigantescas, pesadonas, muito complicado mesmo. Mas é como ele diz, né? Em pouco tempo ela progrediu e chegamos aos lápis e até à palavra. E aí ele continua dizendo: a escrita tem, sobretudo, a vantagem de demonstrar de maneira mais material a intervenção de uma potência oculta, deixando traços que podemos conservar, como fazemos com a nossa própria correspondência. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestas munidas de lápis. Eis como eram preparadas. Então, aqui ele vai falar do primeiro momento, quando chegaram à conclusão, né? Então, chegou-se à conclusão que naquele fenômeno das mesas girantes existia realmente ali alguém que estava passando uma comunicação, existiam os espíritos, e a gente vê isso muito lá na introdução aqui do livro dos Espíritos, quando ele fala sobre isso.
os espíritos se identificando para Kardec, tudo pronto. Então, o que os espíritos falaram? Bom, já que agora, né, como se fosse assim a conversa, já que agora vocês estão acreditando na nossa existência, então a gente vai poder facilitar, começar a facilitar essa comunicação. E a primeira maneira foram as pranchetas e as cestas, como ele diz aqui, para depois então chegar no lápis. Porque precisava de haver esse teste para que houvesse credibilidade. Tá? Porque num médium pegando o lápis diretamente e escrevendo, poderia se duvidar de que seria realmente um espírito passando uma mensagem. Agora, a partir do momento que era uma cesta escrevendo, né, porque aí eles abandonaram lá o tal do código das pancadinhas, do número de acordo com a letra. Então, vamos agora passar para o lápis. E aí é como ele inicia aqui nos explicando como foi esse processo. E aí ele diz assim no item 153. Segundo dissemos, uma pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou a qualquer objeto. Tomemos, em vez da mesa, uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, cestinha mesmo, de madeira ou de vime, pouco importa a substância. Se agora enfiarmos um lápis através do fundo da cestinha e o firmarmos bem com a ponta de fora e voltado para baixo e a mantivermos tudo em equilíbrio sobre a ponta do lápis, numa folha de papel, e pusermos os dedos na borda da cesta, ela se movimentará. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, a presença dos médiuns com a capacidade de provocar esse efeito facilitaria essa ação. Então, vamos colocar lá o lápis, era colocado no fundo da cestinha, a cestinha redonda, era colocado lá, enfiava o lápis, deixava a ponta para o lado de fora, equilibrava a cesta em cima de um papel e os médiuns colocavam apenas as pontas dos dedos na beirada da cesta. E aí, a cesta ia escrevendo. E ele diz: mas em vez de girar, ela conduzirá o lápis em diversos sentidos, riscando o papel com simples traços ou escrevendo. Se um espírito for evocado e quiser atender, poderá responder não por pancadas, mas pela escrita. Então, olha só, já facilitou bastante aí, mesmo ainda sendo um processo trabalhoso, tendo que ser através da cesta, mas já facilitou bastante aí do que você ficar lá contando pancadinhas, né? 3 pancadas, uma letra, e aquilo ficava uma semana para passar uma mensagem de 5, 6 linhas. Então, esse foi o primeiro progresso através da cesta. E aí não tinha como duvidar. A cesta se movimentava através da energia dos médiuns que passavam, possuíam esse fluido de poder movimentar a cesta e fazer com que ela escrevesse, e o espírito passava ali a sua mensagem. E aí Kardec diz: o movimento da cesta não é automático como o das mesas girantes, pois se torna inteligente. Né? Porque a mesa girante, ela se montava lá, principalmente no início, como ele falou lá, um movimento, um fenômeno ainda muito primitivo, ela se movimentava lá do modo como ela queria, era automático. Já ali não, aqui não. No caso aqui já é uma movimentação, é um fenômeno inteligente. Dudu coloca aí para nós: escrevia na sexta e só se lia no sábado. De tão arcaico que era. Isso aí no momento das mesas, ainda com as mesas, com as pancadinhas, né? Mas com a cestinha já melhorou bastante. Então ele diz assim, ó:
O movimento da cesta não é automático como o das mesas girantes, pois se torna inteligente. Claro, ele já vai ali obedecer ao comando do espírito que está ali comandando, de uma certa maneira, a mão dos médiuns. Com o dispositivo acima, o lápis não volta para começar outra linha, quando chega ao fim do papel, mas continua a escrever em círculo. Ainda tinha essa problemática também no início, né? Não ia lá no final e voltava bonitinho como se escreve hoje. Ele ia escrevendo, dava continuidade e ia fazendo aquele círculo. A linha escrita forma, assim, uma espiral que obriga a girar o papel nas mãos para a leitura. A escrita obtida dessa maneira nem sempre é muito legível, pois as palavras não ficam separadas. Mas o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Por economia, podemos substituir papel e lápis pela lousa e o lápis pela pedra. Designaremos essa cestinha pelo nome de cesta-peão. A própria cesta é, às vezes, substituída por uma caixa de papelão semelhante às caixinhas de pastilha, sendo o lápis colocado em forma de eixo, como no brinquedo chamado rapa. A gente vê aqui que o objeto em si não importava. Podia ser a cesta, uma caixa, um pedaço de pau, qualquer coisa. Porque o fenômeno era a ação do médium, dos médiuns que estavam ali, né? O fenômeno era praticado pela possibilidade que os médiuns tinham de como se diz, doar o fluido que podia provocar aquele fenômeno junto com a espiritualidade, junto com os espíritos. Então você vê que quando não tinha cestinha, né, botavam lá uma caixa de papelão e o resultado era o mesmo. Isso tudo não acontecia por acaso. Todas essas mudanças, todas essas transformações, todas essas maneiras diferentes de se receber as mensagens, elas foram necessárias para a gente voltar a bater naquela mesma tecla, para que houvesse credibilidade no fenômeno. Senão, não teria sido, né, aceito assim como foi. Mesmo assim, a gente sabe que foi uma guerra para que a doutrina fosse aceita, para que as mensagens fossem aceitas, até por parte do próprio Kardec. Ele não foi aceitando, viu o fenômeno e achou bonitinho e aceitou logo de cara, né? Nós sabemos que ele custou, que ele pesquisou muito, que ele observou muito, não é? Pelos conhecimentos que ele já tinha porque estudava magnetismo. Então ele foi pesquisar muito para ter certeza realmente do que estava acontecendo, né? Então essas várias fases, né, que foram passadas aqui até chegar ao lápis direto na mão do médium, teve esse objetivo, tornar o fenômeno mais, dar mais crédito ao fenômeno. Aí no item 154 ele diz assim: muitos outros dispositivos foram imaginados para atingir o mesmo fim. O mais cômodo é o que chamaremos de cesta de bico, e que consiste na adaptação à cesta de uma haste de madeira em posição inclinada, saindo 10 a 15 centímetros para fora da cesta, como o mastro de gurupés de um navio. Fazendo um furo na ponta dessa haste, né, no bico, introduz-se nele um lápis bastante comprido para poder descansar a ponta do papel. Olha só que engenhoca, né? Que ainda... Isso para facilitar, como ele está dizendo aqui em cima, para ficar uma coisa mais fácil, né? E era mesmo assim trabalhoso. Imagina. E a gente hoje reclama, né, das coisas.
Fico vendo as pessoas aí reclamando de tudo nessa vida, eu fico pensando. Aí quando a gente lê uns textos desses, antigos, né, você volta lá há anos atrás e como era a vida de anos atrás, as pessoas hoje ainda ficam reclamando do que tem. Principalmente jovem, né? Eu fico vendo os jovens de hoje reclamando das coisas. Eu falei, vocês não podem reclamar. Nossa, no nosso tempo não tinha nada dessas facilidades que vocês têm agora. Para estudar, então, a gente fazia um trabalho de pesquisa, tinha que ir para a biblioteca e pegar trocentos livros e ler um monte de livro para chegar, para resumir, para fazer um trabalho. Hoje a gente tem aí a facilidade da internet, que você dentro de casa pesquisa, acha tudo prontinho, explicadinho, né? Tem lá o tio Google, que é a salvação da vida desses jovens de hoje. Pois lápis que não quebra ponta, né, Dudu? Isso aí. Olha só, e as pessoas estão reclamando, mas olha só o trabalho que dava. E ele diz que esse era o mais cômodo processo que encontraram, né, até então, que era a tal da cesta de bico. Então ele faz, né, fazendo um furo na ponta dessa haste, enfiavam o lápis ali e o processo se realizava. E aí ele continua dizendo assim: o médium pondo os dedos na borda da cesta, vejam bem que isso não se abria mão. O médium tinha que estar ali com a mãozinha na cesta, na doação do fluido. Todo o aparelho se agita e o lápis escreve como no caso anterior, com a diferença de produzir uma escrita mais legível, separando as palavras e as linhas paralela como geralmente se escreve. Aí a coisa já melhorou, né? Com esse método, com essa técnica lá dessa cesta de bico, já ia fazendo a situação já ficava melhor e facilitando ali a escrita, já não ser mais em forma de círculo, e daquela maneira já iam fazendo linhas paralelas, como ele diz aqui, uma embaixo da outra, né? Aí ele diz assim: dessa maneira obtemos dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se escrevêssemos à mão, tá? Tá ruim o som, gente? O que a gente faz? A Kelly já caiu, olha lá. Bom, vamos continuando aqui. Se eu não der, vocês me dão um toque aí, a gente dá uma parada aí, reinicia, tá bom? No item 155, então, ele diz assim: a inteligência manifestante se revela muitas vezes por outros sinais inequívocos. Por exemplo, chegando o lápis ao fim da página, volta espontaneamente. Se quer se reportar uma passagem precedente na mesma página ou em outra, procura-a com a ponta do lápis, como faríamos com o dedo, e a sublinha. Então, olha só como a coisa aqui já começa a facilitar, né? A se tornar um pouco mais fácil. Então, você pegando o lápis, né? Chegando ele lá no fim da página, ele já volta diretamente embaixo daquela linha e vai continuar escrevendo ali embaixo da outra, né? E se ele vai se reportar a uma passagem já precedente, né? Anterior, ou em outra, procura com a ponta do lápis, como faríamos o dedo, e a sublinha. Marcar ali, olha, é como se ele dissesse assim: estou continuando daqui, a história continua daqui. Aí ele fala: se o espírito quiser dirigir-se a um dos assistentes, a ponta do lápis se volta para ele. Para abreviar, frequentemente faz os sinais de sim e não, para afirmar ou negar, como fazemos com a cabeça. Se quer demonstrar cólera ou impaciência, dá batidas, pancadas com o lápis, quase sempre quebrando-lhe a ponta. Então, isso aqui foram sinais que precisou ser também criado na época. O espírito foi
arrumando jeito de se manifestar para demonstrar a maneira, o que ele estava querendo dizer, né? Porque uma coisa é você ouvir a pessoa falando, outra coisa é você ler. Então, para demonstrar os sentimentos, vamos dizer assim, a emoção, o que o espírito estava sentindo, ele precisava de sinais diferentes do que só escrever. Então, eles foram colocando, como Kardec fala aqui muito sabiamente, ele diz que a inteligência que se manifestava, né, se revela muitas vezes por outros sinais inequívocos, dependendo ali da necessidade. No item 156 ele diz assim: algumas pessoas substituem a cesta por uma espécie de mesa em miniatura, feita especialmente de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 a 6 de altura, com 3 pés, sendo um deles o lápis. Isso porque, gente, a ideia ainda era que o fenômeno acontecia dependendo do objeto. Então, como começou lá com mesas girantes, então eles achavam, né, no caso a equipe achava que se colocasse lá um objeto como a mesa, que o processo seria mais fácil, né, que a coisa seria melhor. Isso foi passando assim por algum tempo dessa maneira, até que foi se desenvolvendo, como Kardec falou lá no início, até que chegamos a entender que isso não tinha a menor influência, o objeto que se estava usando para segurar o lápis não tinha a menor influência, desde que o movimento e a mensagem, a escrita que o lápis produzia, dependia simplesmente dos médiuns e do espírito comunicante, né? Então ele diz que algumas substituíam aqui por esse objeto. Ele diz: os outros dois são mais arredondados ou munidos de uma bolinha de marfim para deslizarem facilmente sobre o papel, né? Então ele coloca assim, 4 pés na mesinha que eles faziam. Ele coloca o lápis, nos outros 3 pés colocavam lá uma bolinha para facilitar o movimento do objeto, tá? Aí ele continua: tendo numa das bordas um furo oblíquo para se enfiar o lápis. Posta no papel para escrever, ela fica apoiada num dos lados. O lado que pousa no papel é, às vezes, guarnecido de 2 bolinhas rolantes para facilitar o movimento. Compreende-se, de resto, que todos esses dispositivos nada têm de absoluto. O mais cômodo é o melhor, né? Então, olha só. Foram fazendo testes, foram aprimorando, foram até que foi-se chegar no método mais fácil, menos complicado. E ele diz: com qualquer desses aparelhos, os operadores devem ser 2, não sendo necessário que ambos sejam médios. Um deles serve apenas para ajudar o equilíbrio do aparelho e diminuir a fadiga do médium. Quer dizer, não necessariamente que os 2 tenham que ser médios, mas pelo menos um dos 2 a gente sabe que tem que ser. No item 157, ele diz assim: a escrita assim obtida chamamos psicografia indireta, em contraste com a psicografia direta ou manual feita pelo próprio médium. Então ele chama de indireta porque o médium não segurava diretamente o lápis. Tinham esses objetos, né? Ou a cesta, ou essa mesinha em miniatura, ou a cesta de bico, para depois chegar direto na mão do médium. Então era uma psicografia indireta. Para compreender este sistema, diz Kardec, é necessário saber como se verifica a operação. O espírito comunicante age sobre o médium. Este, assim influenciado, move maquinalmente o braço e a mão para escrever, não tendo, pelo menos no comum dos casos, a menor consciência do que escreve.
A mão age sobre a cesta e esta movimenta o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, mas apenas serve de instrumento de uma inteligência. Então, por isso que a gente diz, não importa qual seja o objeto, porque a inteligência não está no objeto, não é o objeto que está escrevendo, mas sim obedecendo a uma inteligência que era a do espírito. A cesta nada mais é, praticamente, do que um porta-lápis, um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprimindo o intermediário e pondo o lápis na mão, temos o mesmo resultado com um mecanismo muito mais simples, desde que o médium passa a escrever como se o fizesse em condições normais. Aí a gente tem aqui uma notinha do professor Herculano Pires, que é interessante, que ele diz assim: a insistência de Kardec nessa explicação tem uma razão especial. É que havia surgido em Paris e era amplamente divulgada na imprensa uma estranha teoria dos médiuns inertes, segundo a qual os objetos eram médiuns. Ver esse curioso episódio na Revista Espírita. A psicografia direta foi estudada na psicologia como escrita automática. E as interpretações anímicas de Pierre Janet e outros lideram não invalidam a realidade do fenômeno. Na parapsicologia, como na metapsíquica, tem sido utilizada para experiências telepáticas eficazes. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que a cesta nada mais era do que apenas um suporte para o lápis. Muito bem, tá? O intermediário e pondo o lápis na mão, temos o mesmo resultado, com um mecanismo muito mais simples. Então, a partir do momento que foi-se chegando à conclusão de que o objeto em si não tinha a menor importância, o que importava era a ação do médium, então bastava que o médium segurasse o lápis e ia escrever. Até porque, quando se chegou nessa fase, já do médium segurar diretamente o lápis, a credibilidade já estava firmada, né? Já tinha-se certeza, já não tinha mais o que duvidar do fenômeno que era trazido por espíritos, das mensagens que eram trazidas por espíritos, né? Então ele diz, né, desde que o médium passa a escrever como se o fizesse em condições normais. Dessa maneira, toda pessoa que escreve com a cesta, a prancheta e outro instrumento pode também escrever diretamente. Não precisava mais desses objetos. Então, de todos os meios de comunicação, a escrita à mão, que alguns chamam de escrita involuntária, é sem dúvida a mais simples, mais fácil e mais cômoda, porque não exige nenhuma preparação e se presta, como a escrita comum, às dissertações mais extensas. Ele diz assim, voltaremos ao assunto quando tratarmos dos médiuns. Então a gente fica aqui imaginando, né, a facilidade que se tornou, lembrando lá, né, do nosso querido Chico Xavier, que escreveu mais de 400 livros, psicografou, né, mais de 400 livros. Imagina ele escrevendo isso com cesta de bico, ou com pancadas de... Estava aí escrevendo até hoje, não tinha escrito nem a metade dos livros que escreveu. Então, isso foi acontecendo paulatinamente, para que, quando chegasse nesse ponto do médium pegar diretamente o lápis, não houvesse mais dúvida nenhuma quanto à veracidade do fenômeno, ou seja, que eram mensagens escritas por inteligências, que daí foi se chamar, deu-se o nome, Kardec criou o nome de espíritos, tá bom? Aí no item 58 ele continua e diz assim: no começo dessas manifestações, quando ainda não se tinha ideias precisas a respeito,
Muitas publicações foram feitas com indicações assim, ó, comunicações de uma cesta, de uma prancheta, de uma mesa e etc. Por quê? Porque eles achavam que era a mesa, que era a cesta, que era a prancheta que estava dando a mensagem. Compreende-se hoje a insuficiência dessas expressões, o seu erro, sem considerar ainda o seu caráter pouco sério. Com efeito, como já vimos, as mesas, as pranchetas e as cestas não são instrumentos inteligentes, embora momentaneamente animados de uma vida factícia. Nada podem comunicar por si mesmas. Entender o contrário seria tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Seria o mesmo que um autor anotasse sobre o título de sua obra que a escrevera com pena metálica ou pena de pato. Tá? Então, não ficava mais dúvida a partir daí, né? As mesas, as pranchetas, as cestas não são... Chegou-se à conclusão que não tinham inteligência nenhuma. Embora animados, né, momentaneamente, como ele diz aqui, pela ação do fluido, mas o processo não era de inteligência. A inteligência estava no comando da ação, que eram essas inteligências que no início eram chamadas de ocultas e passaram a ser conhecidas, então, como os espíritos. Continua aqui Kardec para nós. Esses instrumentos, aliás, não são únicos nem exclusivos. Conhecemos alguém que, ao invés da cesta peão, usa um funil com um lápis no gargalo. Também um outro objeto, né? Poderia, pois, haver comunicações através de um funil, de uma caçarola ou de uma saladeira. Se elas se dão por meio de pancadas, não de uma mesa, mas de uma cadeira ou de uma bengala. Teríamos cadeira e bengala falante. Como se vê, o que importa conhecer não é o instrumento, mas a maneira de obtenção das comunicações. Se as obtemos pela escrita, seja qual for o suporte do lápis, trata-se de psicografia. Se pelas pancadas, tiptologia. O espiritismo, tomando as proporções de uma ciência, necessita de uma linguagem científica. Então, aí Kardec foi criando nomes para esses fenômenos, para a maneira como as mensagens eram trazidas, né? Então, ele diz aí, pancadas, tiptologia, o lápis, a psicografia, através da mão do médium, a psicografia, chegando à conclusão de que o instrumento pouco importa. O que importa é quem está por trás desses instrumentos, né? Então, aqui a gente tem uma noção, né, um capítulo bem pequeno, mas bem explicadinho por Kardec, de o que é a psicografia e como é que ela se iniciou e como se desenvolveu. Agora, então, nós vamos entrar no capítulo 14, quando ele vai falar dos médiuns, propriamente dito, né? E esse capítulo aqui também é muito importante. Então, nós vamos ver aqui os tipos de médium, né? A variedade de como a mediunidade se apresenta, e nós vamos aí nos identificando, aí cada um de nós vai nos identificando com esses tipos dessa quantidade aí de especialidade, né? Espécies, vamos dizer assim, de médios. Bom, então a psicografia ficou bem clara aqui para nós, como é que começou, de uma maneira bem rudimentar, mas que foi necessária que começasse assim, até chegar à facilidade que hoje a gente tem dos lápis. Capítulo 14, então, né? Vamos entrar aqui.
O Negrão coloca aí: o próprio desenvolvimento das ciências materiais está hoje forçando os homens anti-criador a reencontrarem a verdade espírita. Esse é a noção, a nota que ele diz aqui, né? Eu vou ler para vocês. Tem uma notinha do professor Herculano que diz assim: esta observação final de Kardec, né, quando ele diz aqui, o espiritismo tomando as proporções de uma ciência necessita de uma linguagem científica, então ele diz que essa observação é de grande importância metodológica. A terminologia espírita deve ser empregada com precisão, evitando-se a mistura de termos referentes a escolas espiritualistas diversas. É uma exigência de clareza e eficiência de todas as disciplinas científicas e da qual a ciência espírita não prescinde. E isso é um cuidado que nós devemos ter, né? É por isso que quando alguém fala para a gente assim: você é espírita kardecista? Não, eu não sou espírita kardecista, porque não existe espiritismo kardecista. Eu sou espírita, né? Não existe kardecismo. Então, quando as pessoas, essa terminologia que Kardec teve o trabalho de criar, essa aqui, o que o professor Herculano está chamando a atenção, da gente observar para não haver dúvidas, não haver misturas. Infelizmente, a gente vê, as pessoas fazem, a criatura é um bandista e se diz espírita, e a gente sabe que não é. A criatura é candomblecista e se diz espírita, e a gente sabe que não é. São espiritualistas. Isso todos nós somos. Agora, espírita é aquele que segue esse ensinamento que foi trazido aqui por Kardec, que não tem nada a ver com kardecismo, porque não foi ele que criou. Isso foi trazido pelos espíritos, daí ser a doutrina dos espíritos, né? Então é bom a gente ter esse cuidado aí para não deixar que se misture, que se bagunce a nossa doutrina. Bom, vamos ver lá, então, nosso capítulo 14, quando ele vai começar a falar dos médios. E aí ele coloca, nesse item 159, essa primeira expressão assim, que dá essa confusão na cabeça de muita gente. Então ele diz assim, que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então, por isso, todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Por quê? Porque todos nós sentimos influência dos espíritos. Seja num grau maior ou num grau menor, mas todos nós sentimos. Todos nós temos esse intercâmbio com a espiritualidade, de uma maneira mais ostensiva ou de uma maneira menos ostensiva. Mas todos nós temos. Por isso que a doutrina nós falamos, né? A gente aprende isso aqui com Kardec. Todos nós somos médiuns, porque nós vivemos esse mundo espiritual. Nós interagimos com esse mundo espiritual. Uns de maneira mais forte, como a gente chama de mais ostensivos, outros de maneira mais suave, mais tranquila, que às vezes nem percebem, né? Nem conseguem entender. Aí ele diz que essa faculdade é inerente ao homem. Não adianta você fugir. Tem a sua mediunidade, ela está ali com você e não vai sair de você. Por isso, Kardec diz, por isso mesmo não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que a possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, vamos lá. No primeiro momento,
ele coloca lá que todos nós somos médiuns, porque todos nós sofremos influência dos espíritos. Seja através da inspiração, seja através da intuição, seja através da emancipação da alma quando dormimos, mas todos nós temos esse intercâmbio, né, da espiritualidade com o nosso mundo material. Porém, para facilitar melhor aqui os nossos estudos, ele mesmo está dizendo, ficou determinado que seriam chamados de médiuns, né, aqueles que tivessem essa possibilidade mais ostensiva. Aqueles que tivessem essa mediunidade mais forte, que fizessem mais coisas, além de apenas sofrer a influência dos espíritos. Ou seja, como ele diz aqui, possuem uma faculdade mais bem caracterizada. Então, é onde nós temos lá médiuns videntes, médiuns psicógrafos, médiuns audientes, médiuns inspirados, médiuns intuitivos, e aí vai variando de acordo com o grau que cada um apresenta. Aí ele diz assim: deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem dos fenômenos. Tá? Aí eu tenho até aqui anotadinho no meu livro, a gente tem como exemplo o próprio Chico Xavier. Né? Chico Xavier, ele tinha várias mediunidades. Ele era vidente, ele era audiente, ele psicografava, mas o forte dele, né, a sua maior aptidão foi a psicografia. Daí ele conseguia escrever 400 e tantos livros. Então a gente percebe que a mediunidade maior de Chico Xavier era a psicografia. Então é isso que Kardec está dizendo aqui, né? Os médiuns, existem médiuns que possuem mais de um tipo de mediunidade, mas a gente tem que observar que uma seria assim, o carro-chefe. Uma delas seria o carro-chefe. Então ele diz, os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem dos fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies das manifestações. Aí nós temos as principais, que são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Aí nós temos mais uma notinha aqui do professor Herculano Pires, que é sempre bom a gente ler, porque vem trazendo informações importantes para nós. E ele diz assim: as classificações mediúnicas são naturalmente variáveis, sofrendo a influência dos costumes e condições de épocas e países. Kardec oferece uma classificação em linhas gerais. Alguns nomes se modificaram entre nós. Os médiuns auditivos são geralmente chamados de audientes. Os falantes receberam a designação de médiuns de incorporação. E atualmente os psicofônicos, os sonâmbulos, são geralmente chamados de anímicos. E os pneumatógrafos são chamados de voz direta. Conforme fomos avançando aí nesse processo, esses novos termos, né, foram sendo acrescentados a esses médios. Bom, mas aqui, como ele está dizendo aqui, Kardec fez essa divisão assim em linhas gerais. No modo geral, são essas aqui as mediunidades assim mais conhecidas. E nós vamos começar então pela primeira, que são os médiuns de efeitos físicos. Item 160, que diz assim: os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos
a produzir fenômenos materiais como os movimentos dos corpos inertes e ruídos. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Vamos parar para receber isso, para refletir sobre isso aqui. Dudu coloca aí: acho estranho chamar o sonâmbulo de anímico, quando eu não vou lembrar nada do que fiz quando acordei. Mas foi a sua alma, né? Você como alma que produziu, né, o fenômeno, né, Dudu? Então, por isso que ele chama de anímico. Não foi uma produção pela intervenção de um outro espírito. O sonâmbulo, ele é produção dele, o fenômeno é dele. Então, é o espírito, aquele espírito que está produzindo, né? Então, por isso que ele considera como anímico. Ele diz assim: se o espírito é que comanda tudo durante o sono. Sim, mas o próprio espírito. Né? Por exemplo, se você é um médium, é um sonâmbulo, quem é que está agindo? É você. Por isso que ele considera como anímico. Não tem um espírito te induzindo a agir. Por exemplo, a psicografia, ela não é anímica. Por quê? O médium vai escrever sobre a ação de um espírito. O espírito utiliza a mão do médium e passa lá a mensagem. Tanto que, na maioria dos casos, os médiuns psicógrafos, eles nem sabem o que estão escrevendo. Né? Assim, diferente do sonambulismo. Né? Ele... Sim, mas é o espírito que está fazendo. Não é o corpo. Por isso que ele chama de anímico. É a alma que está produzindo o fenômeno do sonambulismo. O sonâmbulo, né? Eu também tenho dificuldade de um pouco de entender essa mediunidade sonambúlica. Não vou negar para você o processo. Mas isso aqui eu entendo muito, e essa parte aí ficou bem clara para mim. Né? Não podemos dizer que é orgânico porque não é do corpo. Tá? Não é o corpo, apesar da mediunidade ser orgânica, não é o corpo que está agindo, é a alma que habita aquele corpo que age. Por isso ela é chamada de anímica. Então não é o corpo que age. Bem verdade que necessita das energias que o corpo possui, que é a energia, que é o fluido animal. Ele precisa, aquele espírito precisa, mas nós chamamos de anímico, porque é a alma que age. O fenômeno é produzido pelo espírito, tá? Não sei se ficou claro, ou se eu te enrolei mais ainda. Isso, da alma é o espírito, anímico, porque é a alma que produz, sem interferência de um outro espírito. Entendeu? Não tem, o sonâmbulo, ele age por si próprio. Não tem um espírito ali fazendo com que ele haja. Não tem fluido espiritual, vamos dizer assim. O fluido espiritual é só dele e o fluido animal é só dele. Por exemplo, na psicografia, o médium psicográfico, ele precisa da ação de um espírito na mão dele. Por isso que não é anímico. Então, ali é um fenômeno espiritual e não anímico. Entendeu? Ou entendeu ou te enrolei mais ainda, né? É isso aí. Pertencente à alma, é a ação da alma. Quer dizer, fenômenos que vamos colocar assim, que eu produzo, eu, espírito, Bete Rosado, produz, nós chamamos de anímico, porque não sofre interferência de outro médium, de outro espírito. Tá? O sonambulismo, por isso que ele é classificado como anímico, porque é produção da alma. Tá? Aí Dudu escreve: mas quando eu psicográfico mecanicamente e não lembro de nada ao final da escrita, não será anímico? Não. Aí é mecânico. Mas não foi você que produziu o fenômeno. Não foi você, o espírito Dudu, que produziu o fenômeno.
Foi um espírito que utilizou a sua mão, tá? Para você escrever. Mecanicamente, por quê? Nós chamamos de mecanicamente porque você não se lembra. E é claro que existem casos daqueles que se lembram, mas não, quando é mecânico você não lembra. Então, a tua mão estava lá parada, o espírito, vamos dizer assim, numa linguagem bem simples, injetou o fluido na sua mão e ele comandou a sua mão. Você estava fora. Então não é anímico porque não houve a tua participação. Não foi você que produziu o fenômeno. Foi um espírito utilizando um órgão seu, que no caso da psicografia é a mão. Tá? Benza a Deus. Ficou claro ou complicou? Bom, então aí ele vem falando sobre os médiuns de efeito físico, que são particularmente esses médiuns. Tá, depois a gente conversando, já viu que não ficou claro. Mas não tem dúvida, Dudu, isso aí não tem dúvida. Se não tem ação do espírito, é anímico. Se tem ação do espírito, é espiritual, não é anímico. Anímico é só quando você produz. No caso ali, quando você está psicografando, não é você que está escrevendo. Não é você, espírito Dudu, né? O espírito Dudu, que está passando a mensagem. É o espírito João, que utiliza a mão do Dudu para passar uma mensagem. Então, não é anímico porque não vem de você. Vem de um outro espírito desencarnado. A confusão é essa, porque de uma certa maneira tudo é espírito, né? Só que a gente chama anímico quando somos do encarnado, né? Então, o Dudu que vai trabalhar agora, daqui a pouco, Dudu vai servir de instrumento aos guias e aos mentores do centro que ele trabalha, né, para poder agir lá nos fenômenos que ele vai produzir. Tá certo? Então, a gente está chegando ali ao final do nosso estudo, a gente para por aqui e na próxima quarta-feira não, mas daqui a 15 dias nós damos continuidade a esse assunto e a gente volta a falar, inicia novamente esse capítulo que é para reforçar bem aqui o nosso estudo. Bom?